Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Manera, criadora desse canal. Esse vai ser um vídeo para a gente bater um papo a respeito dos mitos e verdades e também tirar algumas dúvidas no que diz respeito ao cultivo das suculentas. Se você gostou do assunto, deixa aí o seu joinha. Queria agradecer a todos vocês que estão me acompanhando desde o início, os que estão chegando agora. Nós já somos mais de 38 mil inscritos. Isso me deixa muito feliz. Gratidão a todos vocês. Hoje em especial eu queria mandar um abraço para o Antônio Carlos. Antônio Carlos é de Campo dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Temos conversado nos últimos dias. Ele disse que já assistiu todos os meus vídeos e que tem aprendido bastante com o canal. Então, Antônio, é um prazer ter você aqui. Continue conosco, tá bom? Deus te abençoe aí no cultivo das suas plantas e também dos seus peixes ornamentais, que são lindos. E então, sem mais delongas, puxa a vinheta. Bom, tem uma frasezinha típica que eu vejo muito em algumas revistas, em algumas reportagens de jornal. Com certeza é de gente que não cultiva suculenta, gente. Fala assim, suculentas são plantas para quem não tem tempo. Se você não tem tempo para cuidar, cultive suculentas, porque são plantas de fácil cultivo. Eu discordo totalmente. A não ser que você queira cultivar ali meia dúzia de suculentas. Aí tudo bem, aí qualquer planta que você escolher, com meia dúzia você vai cuidar bem, não vai requerer tanto tempo assim. Mas eu não acho que as suculentas sejam plantas de fácil cultivo. Por quê? São muitos gêneros. Normalmente você não tem só uma echeveria, ou uma aloe, ou uma haworthia. Você tem algumas espécies de cada gênero. E cada gênero tem um cuidado totalmente diferente do outro. Requer um cuidado totalmente diferente do outro, né? A quantidade de sol, a quantidade até de rega. Se vai ficar na sombra, se não vai. O período de dormência da planta. Com o cultivo, assistindo muitos vídeos, a gente vai pegando, né, um conhecimento melhor, vai aprendendo. Agora, quem não cultiva nada e começa a cultivar suculentas, né, naquela intenção, porque são fáceis, eu acho que normalmente não vai dar muito certo. Então, para mim, o cultivo das suculentas é um cultivo instigante. Eu gosto de estar sempre aprendendo mais. Gosto dos desafios que elas me propõem, né? O cuidado que eu tenho com uma não é o mesmo cuidado que eu vou ter com a outra, e isso para mim é desafiador e eu adoro. Então, eu tô falando isso não é para desanimar quem tá começando e pensar assim, não, então eu não vou nem começar porque é muito difícil. Não, não é essa a questão. Você, para conseguir cultivar bem as suculentas, você vai ter que se informar e aprender sobre elas, né? Saber, no mínimo, distinguir os gêneros. Você não precisa saber o nome, né? Mas saber, essa aqui é uma echeveria. As echeverias, no geral, gostam de bastante sol. Essa aqui é uma haworthia. A haworthia já gosta de uma sombra bem clara, né? Essas coisas são básicas. O tipo de substrato que essas plantas vão te requerer, né? Sobre isso você vai ter que se informar, porque senão realmente é provável que as suas plantinhas morram ou que não fiquem bem, não fiquem com toda a beleza que ela poderia te proporcionar, tá bom? Então, para mim, é um grande mito que as suculentas são plantas para quem não tem tempo de cuidar e são de fácil cultivo, tá? Segunda coisa que a gente ouve muito por aí é que as suculentas não gostam de água. Não é verdade. As suculentas amam água. O que elas não gostam é de ficar encharcadas, porque isso pode favorecer o apodrecimento das raízes e do caule. As suculentas, elas acumulam nas suas folhas água, no seu caule também. E são plantas originárias, praticamente todas, das regiões desérticas. Então, elas foram adaptadas para aguentar um longo período sem água. A questão é que, a partir do momento que você tira da natureza, coloca em um vaso, a situação é completamente diferente. O substrato que você tem ali é pouquinho, é limitado, aquilo ali seca mais rápido. Então, por mais que aquela planta tenha ali uma reserva de água, essa água acaba. E se ela começar a usar ali toda aquela reserva das folhas, ela vai ficar desidratada.
né? E não é isso que a gente quer. Então, as suculentas gostam sim de água, mas você não pode deixar o solo encharcado. Se você tem dúvidas a respeito de rega das suculentas, eu tenho, salvo engano, uns 2 vídeos ensinando tudo isso, como você vai preparar o vaso, como deve ser o substrato. Eu tenho um vídeo super recente também, o meu último vídeo é a respeito de substrato para suculentas, tá? O substrato tem que ter uma drenagem muito boa. Dê uma olhadinha lá, que eu acho que vai sanar a maior parte das dúvidas, mas não é verdade que suculenta não gosta de água. Nós temos que dar sim água para as nossas suculentas no momento certo e em abundância, tá bom? Outra coisa, as suculentas precisam de muito sol. É a mesma situação, né? Como elas são originárias de regiões desérticas, realmente as regiões desérticas têm uma incidência de sol muito grande. Agora, não são todas as suculentas que gostam de muito sol. E mesmo as que gostam de muito sol, como a maior parte das equevérias, por exemplo, elas precisam ser adaptadas. Então, se você compra uma suculenta em um mercado ou em um garden, ou mesmo de uma estufa, né, e for chegar em casa, você não tiver sombrite, você não pode colocar aquela suculenta direto no sol, a sol pleno, para pegar sol o dia todo, porque ela vai se queimar. Então, essa adaptação tem que ser lenta. Eu tenho também um vídeo que fala sobre adaptação ao sol. E tem suculentas, não são poucas, tem vários gêneros de suculentas que não se dão muito bem com o sol direto. Elas preferem pegar só claridade ou um sol bem filtrado. São exemplos as aloes, as sansevierias, as hawortias, hawortiopsis, a maioria dos ripsáceas gostam mais de sombra com muita claridade. Agora, uma coisa é verdade: todas as suculentas precisam de ambiente arejado e com muita claridade. O sol é que é uma coisa relativa, tá? A gente não pode generalizar e falar que todas as suculentas gostam de muito sol. Uma outra pergunta que aparece muito aqui no canal: se suculenta pode ser cultivada dentro de casa? Bom, aqui na minha casa não pode. Por quê? Minha casa não é uma casa muito arejada e não é uma casa muito clara também. Eu já tentei com umas 2 bacias, com aloes, hawortias, e com o tempo elas começam a ficar com a coloração feia. As hawortias começaram a estiolar e realmente não foi uma boa. Hoje em dia eu não tento mais. Agora, é claro, se o ambiente da sua casa é como o da minha, por exemplo, o que você pode fazer? Fazer uma bacia, um arranjo bonito, que em dias de festas, em dia que você for receber visitas, ou mesmo aos fins de semana, você possa deixar em um aparador ou na sua sala, né? E nos outros dias você deixa do lado de fora. Aí creio eu que vai dar certo, tá? Outro mito: temos que cortar as hastes florais das suculentas, porque senão ela morre ou enfraquece. Gente, isso não é uma regra, tá? Isso também é relativo. Existem algumas poucas suculentas que sim, quando dão floração, e aí independente de você cortar ou não, tá? Quando elas dão a floração, quando surge a haste floral, depois de algum tempo elas vão morrer. São exemplos aí, os que eu conheço, né? As orelhas de elefante, tá? Então, calanque, Tissiflora, calanque vivem, calanque fantastic e calanque luciae. Essas sim, quando derem a haste floral, depois de bastante tempo, elas vão morrer. Só que elas vão deixar inúmeros filhotes, tá? As outras calanques, não. Eu tenho aqui a minha Humilis, já deu haste floral e não morreu. A Fedskenkoi, a Marnieriana, várias calanques minhas já deram haste floral e não morreram. O que acontece é que às vezes elas ficam com um formato não tão bonito, né? Porque elas esticam, quando elas vão dar haste floral, elas esticam, né? E aí lá na ponta
dão as flores. Então, às vezes, ela fica com um formato um pouco feio e talvez seja o caso de você decapitar no momento propício. Mas existem outras, por exemplo, as equevérias, né? Muita gente, quando assim a equevéria já dá a haste floral, corta achando que vai morrer. Então, a sugestão que eu dou é a seguinte: a haste floral, ela vai realmente requerer da planta nutrientes, né? Energia, para poder surgir aquela floração. Se a sua planta der a haste floral, der as flores e tiver bem, você notar que ela está saudável e quiser permanecer com aquelas flores, pode deixar. Se você não quiser questão das flores, vamos supor, não, tem muitas equevérias há muitos anos, as flores são sempre iguais, né? A Sandra Brito, por exemplo, ela tem o costume de cortar. Por quê? Ela já cultiva há tantos anos e já não vê mais muita graça nas hastes florais, na floração das equevérias. Então, ela já corta, sem problema nenhum. É uma opção sua, tá bom? Mas vamos supor que a sua planta esteja dando 3, 4 hastes florais e você note que ela está ficando sem energia. Aí corta. Outro mito. Todas as folhinhas de suculenta podem dar muda. Não. Existem algumas suculentas que não dão, que não se reproduzem por folha. A maioria, uma boa parte das equevérias se reproduz por folha, né? Algumas calanques, a maioria das calanques. Agora, por exemplo, aquelas equevérias gigantes, elas são muito difíceis de reproduzir por folha. Eu nem tento. Não tenho gigante, praticamente, tenho poucas, né? Mas, às vezes, aquelas que vão ficar gigantes, que são médias, assim, eu já tentei fazer reprodução por folha e não consegui. Eu tô dizendo que é impossível? Não, não é impossível, tá? Mas é muito difícil. Tem algumas outras que são facílimas. Por exemplo, o Graptocedum bronze, a paraguaiense, o Graptopetalum paraguaiense, Francesco Baldi, a Fantôme, Titubans, se reproduzem muito bem por folha. Existem algumas que se reproduzem por folha, mas que são extremamente demoradas. Por exemplo, a Calanque rombopilosa. O desenvolvimento dela já é devagar, quase parando. A reprodução por folha, então, você pode botar aí mais de ano para surgir alguma mudinha minúscula. E às vezes não dá, tá bom? Porque ela é muito fininha, às vezes ela desidrata antes. Então, assim, algumas eu acho que nem compensa tentar. Mas não tem aquelas que às vezes cai uma folhinha ali no vaso? Não joga fora, não. Deixa lá, quem sabe, né? Assim eu faço. Outra coisa que é assim, um embate que é super conhecido, né, para quem cultiva suculenta, é a questão, a glauca, Echeveria glauca, faz muda por folha? Olha só, muita gente diz que não, muita gente diz que sim. Eu aqui em casa uma vez, e foi assim, por acidente, eu consegui que uma mudinha de glauca, uma mudinha pequena de glauca começasse a desenvolver. Eu não vi que tinha uma folhinha no substrato, né? E ali começou. Aí eu pensei assim, não, ela não vai adiante, porque assim, a folha é minúscula, como que vai surgir uma muda daí? E, gente, ela foi desenvolvendo muito devagar, mas foi. E chegou assim a virar um filhotinho bem pequeno. E ali eu já tinha certeza que ela ia dar certo. Tanta certeza que a mudinha mãe dela, que era pequena, né? A mãe dessa folhinha, a dona dessa folha, tava ficando já assim pequena no copinho de café. E aí eu resolvi plantar num vasinho maior. Esse foi o problema. Então eu troquei o substrato e aumentei um pouco mais a incidência de sol. E aí ela desidratou e morreu. Mas é uma muda que eu acho que iria adiante, porque ela já estava bem formadinha, apesar de pequena, tá? Eu não tento, eu não tiro folha da glauca para tentar fazer muda. Por quê? Para mim não compensa. A glauca ela é tão generosa para dar muda pelo caule que vale muito mais a pena.
Então, eu acho que não compensa. É impossível? Não, não é impossível. Eu praticamente consegui, sei de gente que conseguiu. Mas, gente, é tão raro você conseguir, que eu realmente acho que não vale a pena. Agora, se for por acidente, igual a minha quase deu certo, né? E vingou por acidente, ótimo. Outra questão, tem muita gente que fala que as suculentas, você não pode regar molhando as folhas, né? Então, não pode tomar chuva, não pode tomar banho de mangueira, né? Porque apodrece, dá fungo. Isso não é uma verdade, mas para mim isso se aplica a algumas suculentas. As minhas suculentas, uma boa parte fica no tempo. Eu já perdi umas que eu tenho praticamente certeza que eu perdi por estarem no tempo. Por exemplo, uma Echeveria laui. Ela pegou pouquíssima chuva, tá? Assim, choveu, eu não vi que ia chover e não retirei. Então, ela pegou chuva, acho que foram 2 dias seguidos, e depois de um tempo ela apodreceu e morreu. As Echeverias com pruína, suculentas com pruína, eu prefiro não deixar pegar chuva, porque eu acho que elas ficam mais vistosas. Tem algumas que têm uma tendência gigantesca a ter fungo. As metálicas, por exemplo, são super comuns aparecer aqueles fungos horrorosos, uns fungos redondos, pretos, bem grandes, que chamam de fungo olho, né? Aquelas ali, eu prefiro, quando vou regar só a terra, tá? Agora, tem outras que aguentam numa boa, um bom banho de mangueira, um bom banho de chuva. Aliás, eu acho que adoram. Então, é questão de observação e é cada uma. Tá? Então, assim, talvez seja o caso de você ter na sua casa uma bancada que você possa deixar ali no tempo, que você possa deixar pegar a chuva. E algumas você separe e coloque um plásticozinho em cima, faça uma coberturazinha para que elas ali ficarem mais resguardadas. E quando você for molhar, você vem com um regador de bico fino. Mas vai ser a minoria. A maioria aguenta, sim, chuva e aguenta ser regado por mangueira, tá, gente? Porque imagina essas pessoas que cultivam para vender, que tem viveiro, vocês acham que elas regam uma a uma? É impossível, não tem condições, por mais funcionário que tenha, tem que ser na mangueira mesmo, tá? Então, a grande maioria aguenta, sim, que se molhe as folhas. Existe um outro mito, não sei se chega a ser um mito, mas um comentário que é frequente, para cultivar suculenta, tem que ser rico, né? Que o cultivo de suculenta é reservado para pessoas ricas, que têm muito dinheiro. Não é verdade, de jeito nenhum. Isso eu posso afirmar para vocês, tá? Aliás, eu acho que uma grande parte das pessoas que cultivam suculenta são pessoas de origem mais humilde. Inclusive, assim, muitos dos youtubers que eu acompanho, eu vejo pelas filmagens que a casa é super simples, super humilde. E tem canal, tem plantas lindas, né? Pode não ter das espécies mais raras, e daí? A questão, gente, é que realmente o cultivo de suculenta tá na moda, virou um certo modismo. Então, tem pessoas que cultivam há anos e anos e anos. Eu não, eu só cultivo há 2 anos e pouco, né? Mas é uma coisa, assim, que tá em alta, digamos assim. E com isso vem também aquela ansiedade. Tem as pessoas que têm uma posse realmente maior e que querem aquelas mais raras e que são mais caras, sem problema nenhum. Mas o cultivo de suculenta não está restrito a suculentas caras e raras. Pelo contrário, a grande maioria são baratas, né? Você consegue muito bem comprar aí suculentas, 3 potinhos por R$10 e aí aumentando, né? Só que se você for uma pessoa ansiosa, realmente você não vai conseguir com pouco dinheiro ter uma grande coleção de suculentas em pouco tempo, não. Mas daí a afirmar que para cultivar suculenta tem que ter muito dinheiro, só cultiva suculenta quem é rico, eu não posso concordar, tá? Qualquer pessoa, por menor que seja o poder aquisitivo, tem condições sim de cultivar suculentas. Eu comecei minha coleção de suculentas com suculentas que minha irmã me deu. Daí eu me empolguei,
tomei gosto pela coisa e comecei a adquirir suculentas de R$3, depois de 5. Com muito tempo, assim, mais de um ano de cultivo, eu fui começar a comprar suculentas por R$10. Então, hoje eu tenho uma coleção grande, nenhuma caríssima, mas tenho, tá? Então, para mim é um mito também que suculenta é coisa para gente rica. Não, não é. Suculenta é para quem gosta de planta, gosta da beleza dessas gorduchas, e aí qualquer um tem condições de, com muito amor, cultivar e ter uma bela coleção. Bom, o vídeo já tá ficando bem longo, como quase todos os vídeos. Eu toda vez prometo para mim mesma que vou gravar vídeos menores, mas eu não consigo, eu acabo falando demais. Então vamos parando por aqui. Se você tem ideia aí de mais algum mito ou verdade ou coisa polêmica, né, a respeito do cultivo das suculentas, pode deixar nos comentários que de repente, se vier muita coisa, quem sabe eu gravo um segundo vídeo sobre esse tema. Deixem seu joinha, se conhece algum amigo que vai gostar desse vídeo, compartilhe e vamos juntos fazer o canal crescer ainda mais, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.